Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à MF3 Escola de Filosofia. O tema da série Terapia hoje é sobre a amorosidade. Esse tema bem especial no contexto da psique humana. Eu tenho seguido alguns roteiros escritos e aqui exatamente para me auxiliar nesse processo. A minha ideia é falar rapidamente do tema do amor em três áreas, que seria o amor na filosofia, um pouco da psicanálise e uma parte final que na verdade eu vou retomar um pouco de filosofia, especificamente de um filósofo que é Spinoza. Ora, a palavra filosofia está implícita, filo, que quer dizer um tipo de amizade. Muitas das vezes também nós traduzimos por amor. Então seria amor à Sofia. Sofia em grego é conhecimento. Portanto, essa área do conhecimento, que temos aí 2000 e tantos anos de história, carrega na sua própria palavra a ideia de amorosidade. Esse tema não passou desapercebido, por exemplo, para Platão, que tem no livro Banquete dedicado bastante sobre isso, sobre a importância do amor e um pouco a definição do amor. Essa definição do amor, ela tem uma ideia, no caso do Platão, e depois também no caso da psicanálise, uma ideia de falta. Aliás, a psicanálise retoma este conceito e amplifica ele a partir de Platão, lá no contexto da cultura grega, trazendo para os dias contemporâneos. Mas o amor é a ideia de falta. Então, de certa maneira, no caso já da psicanálise, nas relações, por exemplo, amorosas, nós estaríamos buscando no outro aquilo que falta em nós. E, de certa maneira, nós estaríamos buscando em nós mesmos nos outros. O que, de certa maneira, leva a não vermos o outro, em última instância. Se o psiquismo, digamos assim, pode encaminhar para este exagero, isso se transformaria aí numa coisa patológica. Para finalizar, a ideia de Spinoza, de amor, e que tem também com outras abordagens contemporâneas. E aqui a palavra específica, a frase específica, para enfeixar esta ideia que eu desenvolvo finalmente, viver e deixar viver. É uma expressão muito forte e que está ligada numa reflexão sobre a amorosidade. Aqui então teríamos dois assuntos. Em Spinoza, a expressão ou os afetos amorosos seriam aqueles que, de certa maneira, vêm de fora de nós e que causam em nós uma alegria. E o afeto, digamos, tristeza, seria algo também que vem de fora de nós e que causa uma tristeza em nós. Ora, esses dois afetos, eles diferenciam, porque no caso, essa força que vem de fora e me afeta e me deixa alegre, é uma força que me afeta e me faz bem. Então, para Spinoza, isso seria como se estivesse aumentando a minha potência de viver. E isso me daria alegria. Quando uma força externa, mais uma vez, que eu chamo de afeto, vem e me afeta, incide sobre mim, e digamos que não aumenta este meu prazer de viver, ela é a tristeza, ela gera tristeza. Então a explicação para o Spinoza, basicamente, sobre a questão da amorosidade é isso, e por que a gente obviamente gosta da amorosidade, porque ela nos potencializa, por assim dizer. Esta ideia filosófica é desenvolvida por algumas metodologias de psicoanálise de grupo, como eu já comentei aqui, como os neuróticos anônimos, que privilegia essa ideia de viver e deixar viver. Então, a relação amorosa, e esse talvez seja o tema mais final e importante aqui nesse breve vídeo, no geral, corre o risco de se dar na tentativa de uma pessoa dominar a outra pessoa. E isso gera uma sequência de problemas e etc. Então, volta à ideia psicanalítica também de a pessoa que ama o outro buscar no outro algo que, na verdade, está uma carência dentro dela, ela está buscando no outro, e isso se traduz em forma de controle do outro. Então, amar é como que tentar possuir o outro na tentativa de possuí-lo e completar certas ausências que tem dentro de mim. Isso não acontece, obviamente, e acontece uma série de outras coisas. A tentativa de controle, que não é efetiva, que não é exitosa,
ela gera naquele que tentou controlar uma série de raivas, frustrações, e aí desencadeia um conjunto de coisas. Pensando espinosamente, a ideia então de um amor que deixa o outro viver é a compreensão de que esse outro, na verdade, não compete você dominá-lo. O exercício fundamental é olhar para dentro de si e se dar conta que certas ausências que se tem dentro faz parte da nossa condição, e é apenas uma ausência. E ao invés então de se ater apenas às ausências, que portanto te leva de um modo assim muito insistente em dominar tudo à volta, você descobre que tem outras coisas que não são ausências, mas que são presenças. E esse olhar então para dentro de si, ele passa a denotar uma espécie de enchimento de si. Então, você consegue diferenciar bem forças que vêm de fora e consegue compreender que alguma dessas forças, podendo até mesmo ser o companheiro, a companheira, digamos que aumenta a sua potência de vida. E esta sensação de aumento é que deve ser cultivada, e não a ideia do que falta, que você tenta buscar no outro através do domínio. É claro que Spinoza é bem mais complexo do que isso, mas ele tem percepções filosóficas como essa extraordinárias. Ou seja, ao nos darmos conta de que somos limitados, de que somos finitos, nós conseguimos então nos perguntar: o que eu posso fazer então? E aí a gente descobre muita coisa que a gente pode fazer. E vamos descobrir então que acerca de coisas que nós não podemos fazer nada, é bobeira perder tempo, e é bobeira pensarmos em tentar métodos para fazer o que nós não conseguiríamos fazer em hipótese alguma. E aí é como se a gente quisesse voar usando asas, como se tentou inicialmente. Sendo que depois a inteligência seria criar um aparelho que voa como um avião, e não a asa para fazer. Então, esse tipo de arranjo racional que Spinoza propõe em vários setores, propõe esse tipo de solução engenhosa em relação a vários assuntos, e no caso da amorosidade é fundamental isso. Entender que o amor pode ser, então, uma força que produz alegria em nós, mas sem demandas de dominação dessa força, da origem dela. Finalizo salientando que a relação, por exemplo, com os bichos é extremamente positiva nesse sentido, com os animais, pequenos animais domésticos ou outros animais que quem tem contato no meio rural pode ter. Por exemplo, pessoas que têm relações com cuidado de cavalos, por exemplo, e outros animais desse porte, conseguem perceber e experimentar uma relação de amorosidade que forja os circuitos habituais que nós estamos submetidos, que é exatamente uma alegria desses animais em receber um carinho seu, um tratamento seu, mas é uma alegria que não pressupõe domínio de você. É uma interação que não implica ele querendo te dominar. Ele fica alegre com você, mas meio que sem pedir algo em troca. Então o amor se dá não numa ideia de posse mútua. E nós, enquanto humanos, ao nos relacionarmos com animais, com esses bichos, temos também uma experimentação muito curiosa. Nós temos uma experimentação afetiva que não é humana. E isso permite nós estabelecermos uma relação afetiva em outro patamar, até então, que nós não tínhamos. E é esta novidade que, em geral, produz um efeito terapêutico extraordinário. É como que se quebra uma defesa habitual que nós temos, porque a gente relaciona com outros humanos, já viemos ali de um processo vincado, de longa data, e aí, do nada, assim, te pega de três jeitos. Pega fora das suas defesas a relação com os animais. E aí você tem uma outra experimentação de circuitos afetivos. E nesse sentido, é mágico quase. Né? Não é tão mágico porque também dá para pensar e pesquisar um pouco mais e entender como é que se dá esses processos. Sobre a amorosidade, portanto, é isso. É um tema fundamental para a pedagogia, é um tema fundamental para a terapia, é um tema fundamental para as relações amorosas entre esposo e esposa e, sobretudo, com os filhos. Não vou aqui adentrar nessas desdobramentos, mas é possível encontrar aí um rio de coisas interessantíssimas, não violentas, sobretudo, que geram um efeito duradouro. Muito obrigado, até a próxima videoaula.